Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Já está seguindo o 10 de História no Twitter? Muito bem, então passa lá no site 10dehistoria.com, imprime uma lista de exercício, vamos estudar. Belezinha? Bom, essa aula é a segunda aula do período regencial. Na primeira aula eu só mostrei uma linha do tempo para você entender as diferentes fases. Se você quiser, volta nela que ela está aqui em cima. Tudo bem? Se não, segue a playlist a partir daqui. Nessa aula vamos discutir a regência trina provisória e a regência trina permanente, né? O começo da regência trina permanente. O que acontece? Quando Dom Pedro abdica, eu preciso entregar para o país um governante. Então tá, Dom Pedro I não é mais o imperador. Quem é? É o filho dele. Pomba, mas o filho dele tem 5 anos, 4 anos, 5 anos. Então quem que governa? Uma criança? Não, não dá. Então nós vamos eleger, nós, Câmara dos Deputados, vamos eleger uma regência. Está previsto na Constituição. Essa regência tem 3 pessoas. E quem é essa regência? Num primeiro momento, nós vamos eleger com um número restrito de deputados só para começar a organizar o país. Tudo bem? Então alguns deputados estão lá, se define, né? Quem serão os 3. Então a gente coloca, eu estou colocando a foto dos 3 aqui, ó. Então a gente coloca esses regentes e eles provisoriamente governam o país até que se organize a regência trina permanente. Tudo bem? Que deveria ser a regência que ia ficar no poder até o completo amadurecimento, até a maioridade do Pedro de Alcântara. Tudo bem? O que essa regência trina provisória vai fazer entre os meses de abril e julho de 1831? Ela vai, primeiro, suspender provisoriamente o poder moderador. Por que suspender provisoriamente o poder moderador? Pelo seguinte, o poder moderador é uma função, é um poder a cargo do imperador. Se eu não tenho imperador, eu vou ter ou não vou ter poder moderador? Os regentes que estão no lugar do imperador, eles podem ou não podem fazer o papel de poder moderador? Pombas, não sei. Bom, não sei, então por enquanto está suspenso. Depois a gente decide, mas por enquanto está suspenso. Segundo ponto, nós vamos proibir a regência, né, de criar novos impostos. Então você pode aumentar impostos, reduzir impostos, mas não criar novos impostos. Terceiro ponto, a regência trina provisória determina que é proibido o regente dissolver a Câmara dos Deputados. Entendeu? Então eu não posso dissolver a Câmara dos Deputados. O imperador com o poder moderador poderia, mas a regência não vai poder. Então se você tem algum problema com a Câmara dos Deputados, resolva de outra forma que não seja dissolvendo essa Câmara. Tá bem? E por fim, o último ponto, eles organizam a eleição para a regência trina permanente. Ou seja, termos 3 regentes de maneira permanente até que o imperador, o Pedro de Alcântara, futuro imperador, atinja a maioridade. Tá certo? Então, vamos eleger a regência trina agora permanente. Tudo bem? Eleita a regência trina permanente, né, os regentes começam a governar e vamos ter um probleminha. A gente vai perceber que a regência não está funcionando. Então, em 1831, começa, né, julho de 31, começa a regência trina permanente, que deveria ficar até o final. Mas ela vai ter problemas e por isso ela termina em 1834. Não era o previsto, não era o imaginado, mas é o que acontece. Por isso ela é tão curtinha. Mas ela não é permanente? É, mas ela não consegue ser. E quais são os problemas? Né? Entre 31 e 34, nós vamos propor e fazer diversas mudanças na Constituição. Especialmente porque o padre Diogo Feijó, que é um ministro nesse momento, ele não é regente, ele é ministro, ele vai propor várias mudanças. Primeiro, a criação de uma Guarda Nacional. O que significa uma Guarda Nacional? É um modelo que já tem na França e em alguns outros países, de você permitir que a população
tenha ela, a população, sociedade civil, o direito de se defender. Então eu permito, né, que algumas pessoas, que alguns homens, dos cidadãos ativos, quer dizer, dos eleitores, possam montar grupos armados sob o seu comando, comando de coronel. Então esse cidadão ativo, né, esse cidadão eleitor, ele tem o direito de comprar a patente do Estado, né? Então o Estado fala, ó, preciso de coronéis, quem se habilita? E aí o cidadão ativo, ele vai lá e compra, né? O eleitor vai lá e compra essa patente. O Estado pode recusar, o Estado pode vender, mas isso dá o direito ao cidadão de ter a sua milícia. Você já está imaginando a encrenca. Mas, Vitor, por que se faria isso? Porque tem uma grande discussão durante todo o primeiro reinado, e até a Era Vargas, se você está pensando em vestibular, isso vai até a Era Vargas, que é a seguinte: qual é o tamanho do poder do governo central, qual é o tamanho da liberdade dos estados, né? Qual é a liberdade das províncias, né? No segundo reinado e no primeiro reinado tinha uma província. Então as províncias, elas podem ter autonomia? Que tamanho é essa autonomia? A gente vai adotar o modelo federalista até que medida? Né? Lembra essa discussão que a gente tem lá no primeiro reinado? Essa discussão permanece. Então a Guarda Nacional viria para fortalecer o poder da província. Entendeu? Para fortalecer o poder da província. Fazer a província ter mais autonomia, fazer o eleitor, o cidadão ativo ter maior poder. Isso significa reduzir a importância do exército e reduzir a importância da marinha. Porque para qualquer problema, para qualquer chabu que dê em alguma província, eu chamo o exército. E aí o exército é uma força nacional. É uma força do país, do governo central. Então o governo central pode entrar no conflito, mas para o lado A ou para o lado B. Sacou? Para atender o interesse de um dos dois lados. Se eu tenho a Guarda Nacional, aí cada cidadão eleitor, né, dentro de algumas condições, evidentemente, pode comprar essa patente e ele vai resolver o conflito de acordo com o interesse da própria província. Você está fazendo associação aí? Quem comanda isso é um coronel? Você está pensando no coronel e no coronelismo? Percebeu? Né? O coronel, o coronelismo, o fortalecimento do poder do latifundiário. O latifundiário ele já era o centro gravitacional de toda a economia. Agora eu estou dando ao latifundiário a possibilidade de ter um grupo de homens armados para defender o interesse dele. A gente está criando o que vai ser chamado de coronelismo. Não é isso? O coronelismo. Tá certo? Então esse cara agora ele tem o direito de montar uma milícia, ou seja, um grupo de homens armados para defender os interesses da província, do país. No fundo, esse cara vai começar a usar a milícia, esses homens armados, para defender os seus interesses. Percebeu como a coisa vai sair do controle? Tudo bem? Bom, outro elemento. Outro elemento. Nós vamos criar em novembro de 1832 um Código de Processo Criminal. Um novo Código de Processo Criminal. O que isso significa? O juiz, a autoridade judiciária e policial, né, vai ser dos juízes que serão eleitos entre os eleitores. Tá ficando bonito, né? O eleitor agora ele pode montar uma milícia e escolher quem que vai ser o juiz. Querido, qual que é o problema de um juiz ser eleito? O problema do juiz ser eleito é o seguinte: eu sou juiz e eu falo para você, olha, vota em mim. Vota em mim que eu... O quê? A justiça pode ser negociada? A justiça pode ser vendida? Qual que é a campanha eleitoral de um juiz? O que o juiz vai falar? Ah, não, eu vou fazer a justiça corretamente. Outro, não, eu que vou fazer a justiça corretamente. Quer dizer, qual que é isso? Então vira barganha. E à medida em que você é eleito pela comunidade local, pelos proprietários locais, pombas, eu sou um proprietário
eu sou um grande fazendeiro, um latifundiário, eu já tenho o título da Guarda Nacional. E eu agora vou fazer com que o meu filho seja juiz. Quer dizer, qualquer encrenca com a minha família, eu mando matar com a minha milícia. E se eu for julgado, meu filho é juiz, vai me absolver. Parece até que eu estou falando de um país recentemente. Né? Lembra até uma estrutura de poder recente de um país aí que eu conheço do jornal. Né? Mas, veja, de novo estamos descentralizando o poder. Por que descentralizando o poder? Porque não é o governo central que nomeia. Quem nomeia é quem elege, são os grandes proprietários locais. Então, por isso, é uma descentralização do poder. Por isso eu estou aumentando a autonomia dessa região. Tudo bem? A última medida que a gente vai tomar é o Ato Adicional de 1834. O que é o Ato Adicional de 1834? É o seguinte, eu tenho uma Constituição. Essa Constituição tem as leis para todo o país. Só que no período regencial eu não posso tirar nada da Constituição. Então qualquer alteração que eu quiser fazer, eu preciso acrescentar na Constituição. Por isso é um ato adicional. Tudo bem? Então eu tenho a Constituição, que é aquela de 1824. E agora em 1834 eu quero fazer algumas mudanças. Como eu não posso suprimir, eu vou acrescentar o ato adicional. Tá? É uma reforma constitucional. Qual que é o meu objetivo? Já que eu estou atribuindo uma grande quantidade de poder, né, para as províncias, como com o Código de Processo Criminal e com a Guarda Nacional, eu agora vou procurar tomar uma medida mais conciliadora, ou seja, eu vou tentar reequilibrar o poder. E como que eu tento reequilibrar o poder? Simples, eu tenho as assembleias legislativas agora, essas assembleias legislativas provinciais vão começar a fazer uma legislação específica para esse estado, para essa província, né? Para essa província, e esses deputados vão ser eleitos pelos moradores da província, não é isso? Ótimo. Mas o governo central, a capital, o Rio de Janeiro, vai nomear o presidente da província. Ou seja, o poder legislativo da província é eleito pela própria província. Agora, o poder executivo da província vai ser nomeado pelo governo central. Ou seja, se por um lado a província pode fazer, o que se chama, né, a legislação, o poder legislativo, por outro lado, quem administra é alguém enviado pelo governo central. Tudo bem? Então estou conciliando, ou estou procurando conciliar aí os dois elementos. Tá bem? E o Rio de Janeiro, né? Como é que fica o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é a capital do país, mas ele está dentro de um estado. Então como é que faz a cidade do Rio de Janeiro? Bom, a cidade do Rio de Janeiro vai ser declarada um município neutro. Então aí eu vou ter que ter um governo para o estado e dentro da cidade o governo para o país. Mais ou menos como a gente tem hoje com o Distrito Federal, né? Está dentro do estado de Goiás, governa o país inteiro, mas quem governa o estado do Goiás é uma outra capital, é uma outra pessoa. Né? Não é isso? Tudo bem? Bom, que mais que diz esse ato adicional? Esse ato adicional vai dizer também que eu tenho uma regência una a partir de agora, não mais uma regência trina, uma regência una. Por que eu tenho uma regência una? Porque, como você pode imaginar, esses coronéis vão começar a abusar do poder, né? Esses juízes de paz vão legitimar esse abuso do poder, então eu vou substituir a regência trina pela regência una, como uma forma de centralizar o poder e diminuir, né? Os conflitos, né? Entre os grupos políticos, entre os diferentes grupos políticos dentro do país. Então eu centralizo o poder, um cara manda, um cara governa, né, como uma forma de diminuir atritos aí. Por fim, eu vou suspender o poder moderador e o Conselho de Estado definitivamente até o fim do período regencial. Lembra que na regência trina provisória a gente suspendeu provisoriamente?
o poder moderador, então agora nós vamos suspender definitivamente. Quer dizer, com certeza nós não teremos poder moderador, nem Conselho de Estado, até o fim do período regencial. Quando vier o próximo imperador, quando Pedro de Alcântara for nomeado, coroado Pedro II, imperador do Brasil, ele volta automaticamente a exercer o poder moderador. Tudo bem? Tranquilinho? Seguinte, essa aula fica por aqui. Na próxima a gente vai falar da regência una do padre Diogo Feijó. Se liga, rapidinho.